Jantar romântico, 110 pontos. Pintar a casa juntos, 300 pontos. Você vai fazer o que com tanto ponto, Nanda? Trocar. Eu? Não, o sofá. Coopera, o programa de fidelidade do Sicoob com shopping virtual, trocas incríveis e pontos que valem mais. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais. Começando mais um episódio do podcast Procafé, eu sou Alexandre e hoje a gente está aqui com o Alisson e com o Rodrigo. Rodrigo, dessa vez nós vamos falar do clima e vamos voltar a falar de chuva e mais chuva, né? Graças a Deus, porque assim, Alisson, é o que a gente fala. Um excesso de chuva, excesso nunca é bom, mas um excesso de chuva é muito melhor do que a seca que a gente passou nos últimos anos, né, Alisson? Sem dúvida. Não tem o que fazer. Rodrigão, vão trazer um número bem diferente do que a gente vinha mostrando nos outros episódios que a gente tinha de clima, né? O que você tem para fazer esse fechamento de dezembro para nós? Então, Xande, o mês de dezembro, vamos falar primeiro das estações aqui do sul de Minas. O que aconteceu? A precipitação foi bem acima da média. Varginha, por exemplo, normal é 250, choveu praticamente 380. Carmo de Minas, 235, choveu 579. Boa Esperança, 228, choveu 375. Muzambinho, 252, choveu 447. Então, na média das regiões do sul de Minas, né, desses municípios, seria 242, choveu 445, praticamente 200 milímetros a mais do que a média histórica, né? Com isso também, com essa precipitação maior, tempo nublado, a temperatura acabou reduzindo, né? Exemplo de Varginha, o normal seria 22,2 graus, deu 20,9. Carmo de Minas, 21, deu 18,6. Boa Esperança, 23,2, deu 22,7. E Muzambinho, 21,4, deu 20,6. Pegar a temperatura, né, que você falou que foi aí praticamente 2 graus abaixo, né? Na média deu 1,3. 1,3, o mês passado deu 2 graus abaixo da média. Então, e hoje nós estamos aqui dia 16 de janeiro gravando. Se a gente for pegar para ver, embora todas as chuvas e tudo, hoje eu acho que foi o primeiro dia de janeiro mesmo que o sol abriu, que fez um calorzinho mais forte. Dizer assim, foi raro ter um dia de sol quente agora nessa primeira quinzena, né? Boa Esperança, nós tivemos aí três tardes. Domingo, ontem foi um dia ensolarado. E hoje, domingo, né? Isso. E tivemos mais umas 2 tardes de sol. O grande problema de tudo isso daí é quando nós observamos frio, temperatura abaixo da média, umidade, tempo nublado, quem que vem? A foma, né? E o Rodrigo provavelmente vai mostrar isso daí no boletim, a foma subindo, a foma descolando. Sim. Então, com essa precipitação maior, todas as regiões aqui do sul de Minas estão com armazenamento cheio, 100% de armazenamento. Sim. E com esse volume maior e o solo cheio, a gente gerou um excedente significativo. Deu quase que em torno de 300 milímetros, né? A gente pode observar isso aí nas represas, né? Nos rios, ribeirões, esse volume maior. Mina brotando para todo lado. Então, a precipitação bem acima da média, a região sul de Minas sem déficit hídrico inteira com armazenamento e, novamente, temperatura abaixo da média no mês de dezembro. Já a região do Triângulo, um pouco diferente, a temperatura lá de Araxá, o normal seria 21,5, quer dizer, 21,1 deu 21,5, Patrocínio 21,7 deu um pouquinho menos, 21,3, Araguari 22,8 deu 22,2. A precipitação também foi acima da média, Araxá, o normal 293, choveu 378, Patrocínio 276, choveu 305,
E Araguari, né, graças a Deus, voltou a chover bem lá. O normal seria 344, choveu 466. Então, na média também da região do Triângulo, a chuva foi... O normal dessas regiões seria em torno de 300, choveu 380, um pouco mais que a média histórica, e a temperatura ficou próximo da média. Uhum. Araxá e Patrocínio também está com armazenamento de água completo. E Araguari, que já tinha um déficit hídrico bastante elevado, né, ao longo do ano, mesmo com essa precipitação, o déficit acumulado lá ainda permanece em 46 milímetros. Né? Mas é porque lá estava grave demais. Grave demais, né? muito Agora grave. O que o pessoal pode entender disso daí também, né, para vocês dois explicarem um pouco melhor, tem um déficit lá ainda de 40 e pouco, mas com esse volume de chuva que chegou ali, a caixa já está pronta. É o que a gente fala, o que o Sim. Rodrigo fala, eu falo, né, Xande? Não somos nós que vamos mudar a forma que é feita, a forma do cálculo. Mas nós sabemos que o déficit hídrico, o que nós observamos no campo? O déficit hídrico na planta, ele chega antes da estação demonstrar, e depois ele não agrava tanto quanto a estação mostra, e o retorno dessa caixa cheia demora na estação, mas a gente vê que na planta não demora tanto. Na planta não demora tanto. Mas não somos nós que vamos mudar aqui a metodologia, a forma de cálculo. Eu acho que a função nossa, né, Rodrigo, não é mudar nem nada, mas é explicar e levar isso para eles. Porque às vezes se a gente joga um número cru, a pessoa não consegue às vezes interpretar. acontece muito quando a gente fala de déficit hídrico, quando nós estamos falando de déficit hídrico, de problema nas lavouras, às vezes o produtor, o mercado não consegue interpretar o que nós estamos falando. Porque fala assim, lá, o pessoal do Procafé está falando que está feia a coisa, e as estações nem estão mostrando déficit hídrico ainda, déficit hídrico chegou nem 100 milímetros ainda. Então esse déficit não é tão severo como eles estão falando. Só que a lavoura, antes de chegar no 100, ela sente muito. Aí a hora que chega no 200, ela sente muito mais. Mas a hora que vai lá para o 300, ela já não muda tanto. Porque, na verdade, o solo e a planta não perde o que não tem. Já chegou no limite. Chegou no limite. Então, resumindo o Triângulo Mineiro, precipitação acima da média, com armazenamento Araxá e Patrocínio e com déficit acumulado ainda em Araguari, um pequeno déficit, e as temperaturas próximas da média. Agora, falando um pouco da região da Mogiana, a temperatura também ficou um pouco abaixo da média, o normal seria 22,9, ficou 22 graus. A precipitação acima da média, o normal seria 280, choveu 342. E com isso também, armazenamento já em novembro já estava completo, permanece armazenamento completo, e também foi gerado um excedente de quase 250 milímetros, né, naquela região. Então, choveu bem, está bem parecido aqui com a região do sul de Minas. Resumindo, precipitação acima da média, sem déficit hídrico, né, com armazenamento, e a temperatura abaixo da média com relação à Franca. É só fazendo um históricozinho, tá, Xande? Antes da gente chegar no mês de dezembro, né, até o 20 de setembro, a gente já comentou isso em outros podcasts, mas 2020, 21 e 22, a gente chegou com um déficit idêntico. Nesses últimos 3 anos, né, com um déficit de praticamente 150 milímetros ali meados de setembro, que foi bastante impactante, né? Depois, ao final de setembro, a gente já teve uma precipitação um pouco maior do que o normal dos últimos anos, já deu uma revertida, né? O normal a gente ter um pequeno déficit de 5 milímetros. Em 2022, a gente chegou com um déficit de 53, e em 2021 a gente estava com um déficit de 164. Sim. Ao final de outubro, houve um início de recuperação ali, a média normal em outubro seria tá com positivo em 90 milímetros com armazenamento. A gente estava com menos 34 esse ano e menos 44 no ano passado.
Novembro também permaneceu muito similar ao 2021, a gente estava com um déficit de -5, em 2021 estava com -7, a gente teria que ter naquele momento um armazenamento de 50. E já chegando em dezembro, com essa precipitação super volumosa que a gente teve, aí já inverteu, a gente superou a média histórica. O normal, né, a gente teria que ter uma disponibilidade de água de 114 milímetros, que seria até o excedente, acima do 100, né? 2021 a gente fechou o ano com 136 e agora 2022 com 223. Então essa foi o grande diferencial, principalmente aí com essa chuva, né, volumosa que a gente teve nesse período aí de dezembro. Ô Alisson, e aí agora vamos levar essa situação, as informações do Rodrigo pro campo, né? Porque a gente falou semana passada dos excessos, que o café não gosta de excesso, nada de excesso é bom na vida da gente nem da planta. Então a gente sabe que o excesso de chuva, o excesso de água vai diminuir a oxigenação, morte de raiz, diminui um pouco do crescimento da planta também, o tempo mais nublado do jeito que estava, diminui fotossíntese, enfim. Isso nós falamos a semana passada, o pessoal que quiser pode ir lá e vai estar muito mais explicado. Sim. Por outro lado, né, Rodrigo, a gente não tem como a gente negar que essa chuva, é o que a gente falou, é muito melhor do que a situação que a gente vinha passando, daquele tempo, e que aí sim está refletindo o quê? Que mesmo a gente comentando agora que o crescimento fica um pouco abaixo, mas ele está muito melhor do que está. Então, essa chuva é boa agora? Ela é boa agora para a recuperação do café, mas principalmente para 2024. Gente, quais que são os prejuízos do excesso de chuva? O que são os prejuízos? Vamos pensar no que prejudica esse excesso de chuva. Desenvolvimento das atividades de campo, né? Que fica tudo atrasado, fica tudo parado. Isso pode vir a reduzir a produtividade? Sim, mas não significativamente, né? Não é nada significativo. Outro problema, né, do excesso de chuva, o aumento de algumas doenças, né? Não só pelo microclima favorável, mas também pela dificuldade de controle. Então aumentam essas doenças, mas se nós compararmos a um sol de veranico de janeiro, aí, gente, prejuízo. O prejuízo de janeiro e fevereiro, ele é muito maior do que o de agosto, setembro e outubro. Mas também essa interpretação errada que o mercado faz, que chovendo em excesso em dezembro e janeiro, vai voltar o que estava de ruim, não tem flor nova, não tem nada de novo. Então, assim, até se for analisar friamente, né, até esse janeiro já tem lugar aí com 500 milímetros nos primeiros 15 dias, até acende uma luz amarela aí. Não chove mais que 1.500 milímetros aqui no sul de Minas, pessoal. Não chove mais que 1.500 milímetros. Se já choveu 500 nos 15 primeiros dias de janeiro, essa conta vai ser paga lá na frente. Com certeza. Isso aí depois a gente pode passar esse gráfico junto, né, mostrando que o ano de 2022 ele teve precipitação muito significativa o mês de janeiro, início de fevereiro e agora no final de dezembro. Sem dados nenhum, que lógico que você não preparou isso daí, mas sem dados nenhum, eu vou falar do ano que ficou na minha memória. 2020. 2020 foi um excesso de chuva em janeiro, um excesso de chuva em fevereiro até 15 de março. Depois a chuva parou, foi aquela seca que culminou na safra 2021. A hora que começou aquela chuvarada, janeiro, fevereiro e parte de março de 2020, eu falei, vai faltar. O Antônio Vander, nosso saudoso Antônio Vander, nosso grande mestre, sempre falou, o tempo paga com o tempo. Então, só reforçando, né, o ano de 2022 também foi marcado com essas precipitações irregulares, principalmente, né, meados de março até o segundo decêndio ali de setembro, em toda a região do sul de Minas e concentrado nesses meses de janeiro e dezembro.
O acumulado de Varginha, o normal é 1.408, a média, choveu 1.595. Então você fala, no acumulado foi um ano excelente, só que não. Só que não. Infelizmente é o terceiro ano consecutivo com precipitação próxima à média ou até acima da média, concentrada, porém, mal distribuída e concentrada em alguns períodos. 4 meses. Exemplo de Carmo de Minas, esse ano o acumulado foi de 1.792, quase 1.800 milímetros, a média normal 1.412. Boa Esperança foi 1.400 milímetros contra uma média de 1.229. E Muzambinho acumulou 1.661 milímetros e a média normal é 1.497. Então todas as regiões, o acumulado foi maior que a média, porém foi um ano catastrófico novamente. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre esse final também de acumulado do Triângulo Mineiro. Também, novamente, a região do Triângulo também foi marcado com precipitações irregulares de março, só que lá se estendeu um pouco mais, foi até outubro, concentrada também em alguns meses. O acumulado de Araxá foi 1.708, o normal seria 1.575, então choveu a mais. Patrocínio acumulou 1.486, o normal seria 1.408, ficou próximo. E Araguari foi de 1.547, também foi próximo à média histórica 1.606, porém tivemos um déficit histórico ali naquela região. E para finalizar a região da Mogiana, o acumulado foi de 1.807 e a média normal seria 1.623, também um ano marcado com precipitações irregulares de março até o segundo decêndio de setembro, né? E depois a chuva se regularizou. Rodrigo, antes de você entrar na parte do aviso, né, da parte das doenças, o que a gente está falando dessa chuva irregular, a planta não mente. Não. E a gente conversando com o Matiello foi na Semana Internacional do Café, na hora que a gente foi jantar. E depois a gente já chegou até a dar esse exemplo aqui, né, Alisson? Por exemplo, chuva irregular é a chuva parando 2000 agora em 2022, que ela parou em fevereiro. Isso. Gente, você quer ver um sinal claro de que isso interfere muito? É o seguinte, qual é a cultivar do Procafé que normalmente vem ganhando todo ano? Arara. E ela é tardia. Aí a gente tem o Catucaí 2437, que é uma baita planta, mas o arara é unânime. Sempre foi. O que aconteceu nesses últimos anos? A chuva para mais cedo, falta água para o desenvolvimento de botão floral lá do arara, o arara perde o 2437. Sim. Então pronto, tem isso, tem dado, tá, a planta te mostra. Sim. É uma análise simples de campo. Igual aconteceu em 2014. Os cultivares tardios sofreram mais com o problema do veranico que os cultivares precoces. Por quê? Os cultivares precoces, quando o veranico apertou em fevereiro, eles estavam já estava lá na frente. Os cultivares tardios, eles ainda estavam formando ali a massa, então eles foram muito mais prejudicados. Os cultivares, teoricamente, mais resistentes à seca, foram piores no veranico que os cultivares, teoricamente, menos resistentes à seca. E aí cai no que a gente fala sempre aqui, né? Nada substitui. Você tá lá dentro da lavoura, vendo, observando, andando. É igual questão de... E pelo amor de Deus, quando a gente fala, né, não é andar de dentro do carro, não. É a pé, de moto, vai dentro, não adianta passar no carregador. Lavoura gasta olho. Lavoura gasta olho. Não adianta. Ô Xande, e um negócio importantíssimo. Tá com excesso de chuva, tá? Gente, sai do computador, sai do telefone, sai da previsão meteorológica que, com mais de 5 dias ninguém sabe nada. Sai dessa previsão meteorológica e o serviço decide, é no pé do serviço. O serviço não decide esse negócio de programar. Eu vou programar com uma semana, com 15 dias. Você vai perder o tempo da programação. Serviço, programa, é no pé do serviço. Quem programou alguma coisa agora só serviu para reprogramar. Para reprogramar. Não tem jeito. Isso não... Porque pelas previsões, até ontem você não precisava nem sair de casa. Eu fiz um tanto de coisa. Não, Alisson, quantas vezes a gente teve aqui agora previsão de 15 milímetros, 20, 12, aí quando vê bate 80, 85. Você falou agora na reunião do Procafé, quantas chuvas de mais de 80 teve aqui nessa região de Varginha agora? Que isso?
Um tanto. Tem lugar em Boa Esperança que teve 4 de mais de 80. 4 Nós chuvas. estamos falando de mais de 80. Mais de 80. Não, a região toda, né, É. do sul de Minas aí foi uma precipitação em torno aí de 350, 400 milímetros, na média, Sim. nesses primeiros dias aí de Mas janeiro. tem janela que você consegue trabalhar. Agora, se você entregar os pontos, e falar acabou, parou, não dá para fazer nada, beleza. Você vai ficar com tudo atrasado, você vai ter ataque de doença, você vai ter desnutrição, você vai ter um monte de problema. Vamos lá, Rodrigão. Então, dando continuidade no alerta final, vamos falar primeiro da ferrugem. A gente faz um panorama em todas as regiões. Ok. Varginha está com a média em torno, Varginha e Boa Esperança, em torno de 2,5%. Nesse boletim a gente não conseguiu publicar os dados de Carmo de Minas, porque a gente não conseguiu chegar na área do talhão. Então a gente está voltando essa semana para poder avaliar, mas creio que o número vai estar próximo. Então a infecção aqui no sul de Minas em torno de 2,5%. A região do Triângulo, a gente tem os dados de Araxá, que a ferrugem lá está em torno de 4%. E na região da Mogiana um pouquinho mais, está em torno de 6,5%. Já mostra uma tendência aí de uma infecção um pouco maior perante as demais regiões. Com relação à foma, aqui nos talhões, principalmente no talhão esqueletado de Varginha, os índices estão em torno de 5% de infecção de foma. Na região do Triângulo Mineiro, em Araxá, entre os talhões de carga alta e carga baixa, está com uma média de 9%, uma infecção maior. E na região da Alta Mogiana, em Franca, o nível está em torno de 3,5%. Então, acho que praticamente essas duas doenças que estão mais impactando nessa última avaliação agora de dezembro. Com relação à doença, eu acho que aí a gente tem 2 pontos, né? Vamos separar as duas. Um negócio importante, né, Alisson? Quando a gente fala, pessoal, o controle de doença é sempre preventivo. Cuidado. Por quê? Pegou um período de chuva desse, teu trator não conseguiu ir andar, ou a pessoa que é no manual também não conseguiu ir lá fazer, porque normalmente se é manual é região de montanha, não vai andar. Sim. E aí, se ele não fez lá atrás, não foi fazendo um preventivo, não foi, como que vai ficar agora a hora que ele... Muito complicado. E aí agora, a ferrugem, né, Rodrigo, ela tá baixa ainda, mas tá baixa ainda porque a gente tá tendo esse volume de chuva. E agora com esse dia igual hoje, que começa a subir um pouquinho as temperaturas e começa a secar. Aí prejudica a foma e favorece a ferrugem. Enquanto está nublado, fresco, favorece o desenvolvimento da foma e prejudica o da ferrugem. Agora é a hora que vai inverter. A ferrugem vai subir e a foma vai cair. E aí a importância de já estar vindo fazendo tratamento desde lá de trás. Sempre o preventivo. Por quê? Porque se acontece um período desse, por exemplo, você pega aí lavoura. Tem lavoura que o último tratamento tem 30, 35 dias. Ou seja, tá tudo certo. Tá tudo certo. Né? Ela consegue segurar. Sim. E a pessoa que não fez esse, que ela já tá com 60 dias, 70 dias, 80 dias sem como que vai ficar isso? Eu já fico meio esperto com 35. Já fica meio no limite, né? Então, como que vai? Eu já fico meio esperto no 35. Já tá chegando perto dos 45, que é o prazo ali, prazo, né? Como que vai ser esse final de janeiro, como que vai ser o fevereiro. Então, assim, eu já fico meio nos 30, 35, eu já fico esperto. Eu acho o seguinte, se a gente tá passando por uma época muito difícil de você mexer, difícil de andar com trator, bateu teus 35 dias, 40 dias na tua lavoura, tá limpa ainda, você não sabe se vai voltar essa chuva, teu trator tá ali parado, o tempo tá permitindo, põe ele pra andar. Gente, hora de trator mais barata que existe é a hora de trator trabalhado. Com certeza. Lugar do trator não é dentro do barracão, é andando, queimando óleo diesel, fazendo serviço, né, Alisson? Não tem jeito. Lógico, com certeza. Rodrigo, alguma consideração, alguma coisa a mais? Não, é isso, né? Praticamente essas duas doenças que estão impactando agora no mês de dezembro. Varginha, que estava com um índice um pouco maior de bicho mineiro, mas reduziu bastante, né? Com esse volume de chuva, está em torno de 1% de folha minada. Então, o produtor que não fez essa aplicação, que faça aí com mais urgência possível, né? Sim. Um fungicida específico, curativo para essa doença, né, principalmente da ferrugem.
e aproveitar esses períodos, nessas janelas aí sem precipitação, que ele consiga entrar e fazer o manejo, mesmo que tardio, mas ainda dá tempo ainda dele corrigir. Ô Rodrigo, em cima disso que você falou agora, só pra gente voltar, olha que interessante. Quantas vezes a gente já falou aqui que não existe tratamento engessado? Não existe a época da doença. Não tem existe o clima para ela. Vão repetir. A regra é não tem regra. Aí o Rodrigo veio com um dado de uma foma em dezembro. Eu Procure algum livro, vai falar lá que em dezembro você tem que tomar cuidado com a foma. Não. Então, 2 meses consecutivos, né? Novembro, 2 graus abaixo da média. Dezembro, 1,3 graus abaixo da média, né? Molhamento foliar, umidade, né, relativa alta. A única regra que vale para cafeicultura é que não tem regra. Nada substitui o olho. Nada substitui o olho. Receita, gente. Receita é para bolo, é para dentro de cozinha. Não funciona aqui. Não vai. Alisson, alguma consideração? Não, tá tudo certo. Tudo certinho? Pessoal, deixe teu comentário, como que tá na região de vocês, o que vocês estão enfrentando dificuldade com a chuva, os benefícios, lógico, a gente não tá aqui negando o benefício da chuva, pelo contrário, a gente tem que levantar a mão pro céu e agradecer que tá chovendo, tá? Porque não tem base, não existe uma chuva que vai dar uma quebra que deu a seca, não existe. Não. Então nós estamos agradecendo, mas alertando do que traz o excesso de chuva. Sim, tá bom? Semana que vem tem mais. Valeu, pessoal. Valeu, Alisson. Valeu, Rodrigo. Até a próxima. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.